Bem, bom dia, pessoal. Vamos à nossa segunda mesa plenária. A mesa será constituída pelos professores Flávio Teles de Mello, professor aqui da Casa da Uva, e pelo professor Tarek de Ataíde Prata, professor da UFPE. Infelizmente, o professor Renato Almeida de Oliveira, também aqui da casa, não pôde vir por motivo de saúde. Então, teremos aqui dois estudiosos de Habermas para apresentar os seus trabalhos para nós. Tá? Então, sem mais delongas, eu pediria a concentração dos colegas aqui. Vamos iniciar pelo professor Flávio Teles. O tema da comunicação dele é religião em uma sociedade pós-secular, sob um Estado secular, a partir de uma reconstrução habermasiana da filosofia da religião em Kant. Professor Flávio, muito obrigado e pode iniciar. Obrigado. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Um bom dia especial ao Davi, meu filho, que está aqui se alimentando um pouco. A colocação que eu vou fazer aqui é parte dessa minha tese, né, que foi colocada aqui, sob esse título, uma teoria da religião Jürgen Habermas, defendida na PUC do Rio em 2019, e uma parte aqui que eu achei interessante e que já estou, vamos dizer assim, pensando em reformular algumas questões aqui para uma possível publicação em forma de artigo, para que eu possa submeter. Bom, esse tema, tá certo, pode ser abordado como uma filosofia pós-metafísica da religião a partir de Kant em Habermas, né? Então, eu vou começar a ler aqui. Qual é o tempo que eu tenho? 20 minutos. Ok. Então, o pensamento pós-metafísico delineia toda a obra do filósofo e sociólogo Habermas, da moral na teoria da ação comunicativa, ao direito e à política deliberativa na obra de 92, né? Facticidade e Validade. O que significou na obra recente dar uma ênfase necessária ao papel da religião na esfera pública e, mais do que isso, travar diálogos na modernidade atual com teólogos, filósofos da religião e sociólogos da religião. Pergunta aqui, o que significou isso no que a gente chama nesse primeiro quarto de século da obra de Habermas. Alguns comentadores denominam como virada pós-secular, tinha colocado, acho que ontem, o professor Luiz Bernardo como um dos que usam essa expressão. Uma retomada do tema da religião em sua obra no final do século XX aos dias de hoje. Ou como o mesmo professor Luiz Bernardo, da UERJ, ele vê em toda a obra de Habermas a presença do tema da religião, né? Tanto é que, assim, alguém aqui pode conhecer a tese do professor Luiz Bernardo foi justamente a religião e modernidade em Habermas antes das obras que, por exemplo, eu cito aqui. Essa retomada teria sido a partir do pensamento pós-metafísico, característico de uma modernidade secular, onde o Estado não é mais pautado por paradigmas religiosos e metafísicos. Mas, ao mesmo tempo, a religião tem um papel moral fundamental, onde essa mesma modernidade, cito aqui Habermas, saiu dos trilhos.
O que se tem denominado como virada pós-secular tem sido a presença, primeiramente, na forma sociológica, na teoria da ação comunicativa, a obra de 81, e recentemente com o recurso da filosofia da religião kantiana e em debates com filósofos e teólogos da temática da religião na obra de Habermas. No entanto, há aqueles que dizem que, de certa forma, como já falei aqui, o tema da religião sempre esteve na obra desse pensador, como vemos desde a obra do doutorado, né? O Absoluto e a História da Ambiguidade ao Pensamento de Schelling, de 1954. Né? Isso significa que o tema da religião não é novo na obra de Habermas. O que acontece é uma mudança ou uma virada de perspectiva da forma como a temática é abordada nas 2 últimas décadas. Em primeiro momento, a visão apresentada da religião é de que ela cumpre um papel na sociedade, um papel funcional, como instituição, entre outras. Mais adiante, a religião é vista como um depositório de uma herança ética de valores morais no mundo ocidental, devendo assim contribuir na esfera pública de uma sociedade pluralista, a partir do momento em que se compromete na tradução semântica desse conteúdo. O que vem à tona na obra Pensamento Pós-Metafísico 2, que não se encontra traduzida em português, essa obra nós só temos, além da tradução inglesa, com esse mesmo título, a tradução espanhola com outro título, né? Mundo da Vida, Religião e Política, que são os títulos das 3 partes dessa obra. A tradução espanhola usou como título. Tendo em vista o diálogo com filósofos e teólogos e a temática da religião abordada a partir do seu papel entre a filosofia e teologia em uma sociedade pós-secular. Nessa obra, a partir da filosofia da religião de Kant, Habermas retoma a questão da filosofia meramente sob o ponto de vista moral, refutando argumentos ou provas cartesianas de contingência físico-teológica, ontoteológica ou cosmológicas, todas essas provas que a gente conhece, não é? Desde da filosofia grega, passando pela patrística, escolástica, até mesmo Descartes ou outros mais modernos. Mas para levar em conta o argumento moral e o puro dever kantiano. Assim, Deus é tratado como uma possibilidade de objeto da filosofia, como a Puntel e o Manfredo Oliveira colocam. A perspectiva dele é de tratar Deus na visão da filosofia sistemática, ou seja, como ser absolutamente necessário e que engloba em si todos os entes como ser primordial. A expressão de Lorenz Puntel. A possibilidade de uma filosofia da religião em Habermas só pode ser pensada a partir da reconstrução que esse autor faz da filosofia da religião de Kant. A filosofia prática kantiana não pode ser pensada sem a sua posição em relação à metafísica nas suas obras críticas, principalmente a crítica da razão pura. A razão prática e o julgamento do agir humano é que se pode colocar a questão da metafísica. São os princípios da moralidade que determinam se o sujeito moral é digno da felicidade. Aqui mais a questão epistêmica. Entre o naturalismo cru de Quine e a metafísica ou a religião, Habermas propõe, naquela obra, entre naturalismo e religião, um naturalismo moderado ou mitigado. Habermas faz uma dura crítica às formas de dogmatismo expressas no fundamentalismo religioso, como no que ele chama de cientificismo típico do iluminismo. Porque para ele, se por um lado o cientificismo pode nos levar ao naturalismo radical, por outro, a metafísica e a religião, enquanto o cristianismo helenizado, não poucas vezes nos tem levado ao dogmatismo e à coação de consciências.
há um olhar bem próprio de Habermas sobre a filosofia prática kantiana, especificamente sobre a filosofia da religião. Da crítica metafísica, seguindo a trilha deixada por Kant, sem afastar-se do pensamento pós-metafísico e tendo pautado sua filosofia pelo agnóstico, como ele faz questão de afirmar, como agnóstico, né? Eu coloco aqui a filosofia pelo agnosticismo, e metodologicamente ateu, né? Metodologicamente, opção pelo ateísmo. Habermas pode ser denominado, segundo... É interessante que na minha pesquisa que eu fiz, assim, eu até digo assim, se arrisca entre os comentadores, embora lá entre naturalismo e religião, várias vezes Habermas disse que se interessa pela filosofia da religião de Kant. Mas entre os comentadores, assim, que tenha se arriscado a olhar para essa, como a gente chama, essa obra recente de Habermas e visualizar ali uma filosofia da religião e dissertar sobre isso, eu só vi no espanhol Juan Antônio Estrada, né, que a gente cita aqui de vez em quando. Isso ainda porque o Antônio Estrada, ele não tem em mãos essa obra de 2012, né, não teria condições, o Pensamento Pós-Metafísico 2, e muito menos essa obra mais recente, de 2019, que nós temos tradução só no português de Portugal, na Fundação Caloche, né? Uma outra história da filosofia a partir da fé e do saber, 2 volumes. Então eu vou aqui seguir mais adiante, por conta do tempo. Uma filosofia da religião diante da crítica da metafísica em Kant. Habermas afirma que Kant, por meio de sua dialética transcendental, teria sido o primeiro pensador pós-metafísico com a deflação das afirmações essencialistas sobre a natureza e como um todo. Sobre a natureza como um todo. Isso significa que já teria havido em Kant, principalmente a partir de sua primeira crítica, uma deflação das afirmações essencialistas próprias da metafísica, em relação à natureza, ao mundo e à história. Para Habermas, isso se dá em Kant, primeiramente, como consequência da Revolução Nominalista, ainda da Alta Idade Média, né? Mas como um primeiro pensamento moderno e característico da virada antropocêntrica efetuada por ele no que Kant mesmo chama de Revolução Copernicana, né? Cabe aqui, enfim, a questão do porquê e onde Habermas mostra o seu interesse pelo tema da religião. Lá entre naturalismo e religião, ele situa na virada de 1989 a 1990, como vários autores chamam, o tema da religião voltando à filosofia. O autor segue a trilha de Hegel, Kierkegaard e principalmente Kant, que, a seu ver, são pensadores pós-metafísicos, porém não pós-cristãos. Por isso, Habermas assemelha a esses autores ao caracterizar sua obra, o seu pensamento como pós-metafísico. Mas se distingue deles ao se posicionar como agnóstico, como já falei, e ao mesmo tempo entende que deve reconhecer as contribuições dos cidadãos religiosos, que por sua vez se veem na obrigação de traduzir essas contribuições numa linguagem universal. Aqui, eu já trato, aqui rapidamente, de 2 questões que, antes da obra de 2005, né, que eu estou citando, entre naturalismo e religião, nós temos em 2001, 2 ou 3 meses após
a história daquele atentado às Torres Gêmeas, um pequeno discurso, mas muito denso, que é justamente Fé e Saber, né, que ele faz quando recebe uma premiação dos livreiros alemães. Então, o que é que já está lá e que depois vai ser desenvolvido em 2005? A questão da relação entre religiosos e não religiosos, que ele chama crentes e seculares, chama de diversas formas. Sim, e a questão do pensamento pós-metafísico, né, que nós temos hoje duas obras com esse mesmo título, o pensamento pós-metafísico de 98 e esse pensamento pós-metafísico agora de 2012, pensamento pós-metafísico 2, né? Mas a gente encontra a presença desse pensamento pós-metafísico todo em perpassa toda a obra de Habermas, né? O que se coloca aqui é que, diante de respostas que a modernidade não soube dar aos cidadãos, a gente já usou a expressão dele aqui, modernidade que sai dos trilhos, é que a religião, na forma em que Habermas apropria-se da filosofia prática de Kant, tem as condições necessárias para suprir esse déficit. Agora, importa aqui para a gente saber como é que será essa supressão. Ok. E a gente pensa em tratar muitas questões aqui, mas o tempo é muito pouco. Eu vou, então, encaminhar aqui o encerramento da nossa fala, e aí outras questões aparecem na certa aqui no debate. A questão do naturalismo mitigado de Habermas já coloquei aqui para vocês, tá certo? E vou encaminhar aqui para o encerramento. Acho que as principais questões a gente colocou aqui rapidamente. Aqui eu vou encerrar aqui com essa leitura aqui. Entre naturalismo e religião, com a publicação do original em 2005, onde se rechaça tanto o dogmatismo da religião como o cientificismo do iluminismo, está presente em Habermas um interesse pela filosofia da religião de Kant. Esse interesse vai ser melhor explicitado nos debates com teólogos e filósofos que são travados em Pensamento Pós-Metafísico 2, intitulado em espanhol como O Mundo de la Vida, Política e Religião, com a publicação original de 2012. Entendendo Kant como o primeiro pensador pós-metafísico da modernidade, como dizemos, Habermas trata uma filosofia da religião, segundo Estrada, para além das provas, como já falamos, ontológicas, homológicas ou teleológicas da existência de Deus ou de um ser supremo. Porque entende a filosofia da religião a partir da filosofia prática, onde a religião é reduzida aos limites, na expressão de Kant, aos limites da razão humana. Porque a razão humana precisa ter a ideia de uma perfeição suprema, de um sumo bem, de um bem supremo no mundo em que Kant pressupõe a existência de um ser supremo. Para Habermas também como pós-metafísico, mas não teísta, como Kant, por isso agnóstico, o vocabulário teológico religioso da expressão reino de Deus deve passar, aqui trato rapidamente encerrando, da tradução semântica do vocabulário religioso para a esfera pública. Tradução semântica de uma linguagem, no caso particular, religiosa, para a linguagem universal da dignidade fundamental de todos os seres humanos. Por isso, aqui concluo, Habermas define-se como agnóstico quanto à acessibilidade das verdades religiosas e metodologicamente ateu quanto às pretensões de verdade reclamadas pelas comunidades religiosas. Obrigado.